Então você tem dois extremos. Você tem a terra, que está embaixo, você tem o ar que está em cima, certo? São dois elementos, dois extremos. Então aí é que tá. Você vai ter, então, de acordo com a sua definição, você tem a transformação mais material embaixo na terra, certo? Então a transformação seriam as mudanças que acontecem na terra, ou seja, mudanças que acontecem na horizontal. As mudanças que acontecem na horizontal são as mudanças que estão acontecendo na terra. São as coisas que estão mudando à minha frente, às minhas costas e aos meus lados. E já a transmutação, de acordo com sua definição, que seria uma transformação de alma, uma mudança de alma, seria então uma mudança vertical. Porque se trata de uma mudança que vai de cima para baixo, de baixo para cima. Ou seja, é a transformação do ar. Então os outros elementos eles estariam à direita e à esquerda. Você tem de cima e embaixo, que é ar e terra. Você tem a subida do ar para a terra e a descida da terra a subida a descida do ar para a terra e a subida da terra para o ar. Então aí você tem dois elementos diferentes, um elemento que coagula, que vai da água para a terra, e um elemento que dissolve, que vai da terra para o ar. Aí é uma questão da gente conseguir definir aí qual é o elemento que dissolve e qual é o elemento que coagula. Então a gente tem dois elementos restantes, né? Se a terra e o ar são a haste vertical da cruz, então a água e o fogo são a haste horizontal da cruz, certo? E aí qual é o elemento que dissolve e qual é o elemento que coagula? Fica a questão, na opinião de vocês aí, quem tem uma opinião aí sobre isso? Qual elemento é responsável pela coagulação e a dissolução? Vamos lá. Comparando os elementos fogo e água, qual deles é mais responsável por coagular a matéria e qual é mais responsável por dissolver a matéria? Na matemática, dimensões são linhas. Então a gente começa contando através do ponto, a partir do ponto, certo? Ponto no ocultismo é considerado a mônada, ou arqué, a origem de todas as coisas, do ponto. Então o ponto ele é infinito, ele não tem dimensões. Ele é ausente de dimensões, então a gente pode deixar ele como dimensão zero. Então quando você pega vários pontos e coloca um na frente do outro, você tem uma reta. Então você está direcionando o ponto. Você está pegando aquilo que não tem dimensões e dimensionalizando através do direcionamento de uma potência infinita. O ponto é uma potência infinita. Você direciona ele a um sentido. Você tem uma reta. Essa reta é uma dimensão. Então aí você tem uma dimensão que é uma linha. E nessa dimensão você tem duas direções. Você tem uma direção para um lado e uma direção para outro lado. E ambas as direções são direções ao infinito, certo? Então, sempre na geometria eu considero uma reta ao infinito. Até que eu defina o seu limite. Então, antes, se eu não definir um limite, ela se propaga ao infinito. É uma direção que vai ao infinito. Então, todas as dimensões são infinitas. O que acontece é que quando eu cruzo uma dimensão com a outra, eu crio uma limitação no fluxo da direção. Essa limitação no fluxo da dimensão é que faz a cruz, o eixo da cruz. E é aí que surge o paradoxo, né? Paradoxo de uma dimensão sobre a outra. Mas isso aí já complica mais um pouco. Voltando nas dimensões, então você tem uma dimensão que é uma linha, uma reta. E aí quando você pega uma reta, você coloca outra reta cruzada,
você tem uma cruz, tem um plano. Esse plano é um plano de duas dimensões, ele é bidimensional. É a mesma coisa que você pegar uma reta e arrastar ela na lateral. Quando você arrasta ela, o rastro dela, a memória dela vai deixando para trás um plano. E isso surge o quê? Pela movimentação de duas direções opostas simultaneamente. É por isso que isso é entrar no paradoxo da cruz, que aí já fica mais complexo. A percepção de realidade, ela tem dois lados, basicamente. Nós temos a percepção física, que é uma percepção consciente. É uma percepção de ordenação tempo-espacial. Essa ordenação tempo-espacial é que dá origem a tudo aquilo que a gente percebe pelo consciente, quando a gente está acordado. É o que está dentro do círculo laranja aí, tá vendo? Consciência. Consciência é tudo que a gente consegue perceber no devir, no aqui e no agora. É a parte consciente daquilo que está acontecendo aqui e agora. Então, todas as formas, todos os corpos, todas as luzes, todos os sons, tudo isso vai fazer parte do interior desse círculo de consciência. É o que nós chamamos de físico. Além do círculo, quando a gente vai além do círculo, que é o que está fora da consciência, ou seja, o que transcende a consciência, se trata daquilo que não é percebido pela consciência. Ou seja, é aquele vazio, escuro, aquele nada, um nada. Esse nada é inconsciência. Tudo que for inconsciente vai ser percebido como sentimento. Vai ser percebido como instinto. Então, de um lado, a gente tem o aspecto consciente, que é o lado que raciocina, é o que está dentro do círculo da consciência. O físico, o mundo físico, onde nós temos o devir, o Yahvé. Yahvé. Além dele, além do devir, além da consciência, nós temos o que é inconsciente, que, entre aspas, simbolicamente, é a esposa de Yahvé. Ou a deusa. Essa deusa é o inconsciente. Inconsciente que se expressa em nós através do instinto. Ele é inconsciente, então ele é irracional. Não há uma racionalização, ou seja, não há uma definição de tempo nem espaço. Então não há cores, não há sons, não há formas, não há corpos. Não há tempo, não há espaço. Então é um vazio. Porém, é deste vazio que nós temos a potência infinita de racionalização dentro do círculo da consciência. Ou seja, dentro do círculo da consciência é que nós vamos colocar tudo aquilo que a gente consegue perceber do inconsciente. Ou seja, nós temos o nosso inconsciente, nosso instinto, nossos pulsos instintivos, e esses pulsos instintivos, eles são contidos e racionalizados, gerando então esse aspecto consciente, que surge pela dimensionalização do espírito, porque espírito é o inconsciente, é o fluxo, o vento, o sopro que move o mundo físico, certo? Então, o mundo inconsciente, o plano inconsciente, ele não é físico. Ele é transcendental ao físico, ou seja, ele é metafísico. Por que meta? Meta é tudo aquilo que transcende. Então, tudo que for transcendental é meta. Então, nós temos o físico, consciente, e transcendendo o físico, nós temos o inconsciente, que é a fonte de origem de todas as formas conscientes, a fonte de origem de toda a realidade consciente.
Aqui, da mesma forma, a gente pode extrair, então, diferentes disciplinas. A gente pode compreender como funcionam diferentes disciplinas relacionadas ao pensamento mágico. Então, a gente tem a magia, um ato mágico em si. A magia em si é um processo em que a gente se projeta no inconsciente. Então, a gente parte do consciente, ou seja, parte do mundo físico para o mundo não físico, para o mundo metafísico, do inconsciente. E é nessa projeção a gente gera, então, uma influência no plano metafísico. E essa influência que nós produzimos no plano metafísico é o que retorna como um efeito de transformação do físico. Então, indo para o inconsciente, a gente está fazendo um processo de concentração do pensamento, onde a gente está se voltando para o interior, voltando para o metafísico, voltando para o inconsciente. E lá, através do pensamento inconsciente, ou seja, metafísico, a gente tem as estruturas metafísicas da realidade física. E é ali que a gente consegue, então, influenciar, fazer alterações que, por sua vez, refletem em alterações no plano físico. E aí a gente tem, então, o efeito da magia. Então, a gente tem a magia, que é a projeção no inconsciente, através do pensamento. Essa projeção do consciente para o inconsciente gera, então, por sua vez, um efeito. Esse efeito é o que retorna do inconsciente para o consciente. Esse efeito que retorna é a Kabbalah. Então, a Kabbalah, em hebraico, significa receber. Então, ao projetar pela magia, a gente recebe um choque de retorno. Esse choque de retorno é a Kabbalah, certo? Nós estamos, então, recebendo de volta os efeitos da projeção do pensamento no inconsciente. E aí a gente tem uma terceira disciplina, que é responsável pela transformação dentro do próprio círculo da consciência. Ou seja, são os processos de metamorfose que ocorrem no próprio mundo físico. E esses processos de metamorfose, de transmutação que ocorrem dentro do mundo físico, dele com ele mesmo, é uma relação do físico com o físico, é o que a gente tem como alquimia. É a alquimia relacionada à física e à química da própria matéria. Então, a matéria é composta de átomos, nas relações entre os átomos, nós temos processos químicos e físicos. Esses processos químicos e físicos são a alquimia. É a própria metamorfose que ocorre no plano da consciência física, devido à projeção mágica e ao recebimento dos efeitos dessa projeção. E tudo isso que acontece, a gente percebe como se fosse todo o mundo, o processo do mundo. Mas isso tudo que está acontecendo é um processo de pensamento que flui na nossa própria consciência, no nosso próprio pensamento. Então, toda a realidade que a gente percebe, ela é um reflexo, uma percepção, uma representação da natureza. Então, são como fantasmas da natureza em si. Então, nós temos a natureza em si mesma, uma natureza inconsciente, e nós temos nós como singularidades da natureza. Ou seja, nós somos pontos de vista da natureza. Então, nós somos parte dela, porém, nós somos frações dela, porque são pontos de vista dela mesma. Então, é como se ela se projetasse em espelhos e percebesse diferentes pontos de vista de si mesma. Esses diferentes pontos de vista de si mesma são os diferentes seres no mundo, diferentes entidades, diferentes corpos, diferentes singularidades. Então, a gente tem o eu mortal e o eu imortal. O eu mortal, ele é formado pelo inconsciente. Então, esse eu mortal, ele é todo um universo.
E todo o universo vem de um ponto de singularidade. Então, a física já vem falando para a gente desse ponto de singularidade que possivelmente está lá na origem do universo, ou seja, a origem do Big Bang. Então, antes do Big Bang, antes da expansão cósmica, do surgimento do universo, a gente tem um ponto de singularidade. Esse ponto de singularidade é o eu, é um ponto de vista da natureza. Então, esse ponto de vista da natureza também pode ser chamado de arqué, ou arca do pacto. Por quê? Porque essa arca do pacto é o pacto que há entre o eu inconsciente, o eu mortal com o eu imortal, ou seja, a criatura com o Criador. Então, a criatura é consciente, limitada em seu círculo de consciência, e o Criador é ilimitado, porque ele transcende o círculo. E a singularidade, por sua vez, que é o ponto de eu, o ponto de vista, o ponto de vista da natureza sobre si mesma, é o que vai fazer a ponte, é a antakarana, ela vai fazer a ponte de contato entre Criador e criatura. Ou seja, é o que fará a conexão entre um plano consciente e físico e um plano inconsciente metafísico. De um lado nós temos o metafísico e do outro o físico. E nós temos o ponto de singularidade, que é a ponte antakarana entre um e outro. Então nós temos aí a representação de um ponto de singularidade e um círculo de singularidade. O círculo de singularidades é o horizonte do universo consciente, o horizonte do devir. Então, quando a gente representa esse ponto dentro do círculo, o círculo-ponto é também o símbolo do Sol. Esse símbolo do Sol se trata do Logos, a luz da razão, que ilumina, que racionaliza o inconsciente. O inconsciente é escuro, então vai gerar um ponto de luz. Esse ponto de luz é a base de racionalização, de delimitação de tudo. É o que forma a realidade como um todo. É a origem da luz, a fonte da luz. A fonte da luz é o que chamam de Lúcifer. Lúcifer, portador da luz. Então, a singularidade, ou eu, ponto de singularidade, origem do universo. Big Bang. Origem do Big Bang. De um lado a gente tem expansão cósmica e do outro a gente tem a retração cósmica. Porque a gente tem o movimento de fisicalidade e o movimento de metafisicalidade. Então, a metafisicalidade pro plano inconsciente, projeção pro inconsciente. A fisicalidade é a projeção pro consciente. Então, a gente tem esse círculo de singularidade que é o horizonte de percepção consciente. E você tem o ponto de singularidade que é a fonte de luz que ilumina todo esse círculo. Então, é por isso que é chamado de Sol. Esse pode representar tanto o Sol que está lá em cima, quanto o Sol interior, que a gente chama de Logos interior. Esse Logos interior, que é a verdadeira fonte do Sol exterior. Aqui nós já temos do lado direito a representação de uma hiperesfera por dentro. Temos o interior de uma hiperesfera. Essa hiperesfera é um movimento simétrico, perfeito, equilibrado, isotrópico das quatro forças, ou seja, é a própria singularidade em sua emanação perfeita. Então, nós temos um Logos em 4 dimensões, uma esfera em 4 dimensões, um círculo. Então a gente tem a ponto de singularidade, como eu falei anteriormente, no centro, que é a ponte antakarana entre metafísico e físico, porque a gente vai ter uma expansão e contração dessa hiperesfera. Essa expansão e contração é o que faz a projeção e a introjeção. Projeção e introjeção. Assim como o coração, que projeta e introjeta o sangue. Então, a gente tem a projeção do sangue no movimento de sístole, quando o coração ele aperta o sangue e empurra. E a introjeção do sangue na diástole, quando ele se expande e puxa o sangue de volta. Esse processo de movimentação do sangue é semelhante ao processo de movimentação da informação / energia
entre o consciente e o inconsciente. Os dois lados da nossa mente. Então, a comunicação, a interação entre criador e criatura, entre realidade física e realidade metafísica, é como o fluxo sanguíneo de um coração, que ele projeta e introjeta. Está sempre emanando e absorvendo, emanando e absorvendo. E quando eu falo de ponto de singularidade, estou falando da origem do eu, da origem de todos os eus, da origem de todas as coisas. Então, estou falando da arqué, ou substância de todas as coisas. Essa substância de todas as coisas é o que a gente chama de sefirá, que é a emanação. Ela é a emanação do Criador, a emanação do Eterno, aquilo que é eterno. Então, a singularidade, elas têm a sua estrutura isotrópica em Keter, porque ela é perfeita. Então, a partir do momento em que ela se emana, então ela vai projetar ondas de si mesma, que são os efeitos que ela produz no campo, ou seja, são os efeitos que o consciente, o físico, produz no inconsciente metafísico. São os efeitos da Kabbalah mágica, ou seja, a magia, por sua vez, produzindo Kabbalah e trazendo efeitos. Esses efeitos são ondas. Essas ondas que geram diferentes graus de emanação. Esses diferentes graus de emanação, por sua vez, é o que originam as cores, as formas e por aí vai. As diferentes intensidades de cor, diferentes intensidades de som e por aí vai. E é importante a gente compreender isso, estudar isso e falar sobre isso, porque a gente está introjetando no nosso consciente, no nosso mundo físico, esse conhecimento que é metafísico, é inconsciente. Porque conforme a gente vai estruturando esse pensamento no nosso consciente, essa estrutura consciente se torna, entre aspas, o templo do Criador. Porque é a estrutura física que espelha a estrutura metafísica. E como esses espelhos eles estão em simbiose, ou seja, um influencia o outro, então é através dessas estruturas no consciente, essas estruturas racionais, que eu consigo então desenvolver técnicas, ferramentas para conseguir realizar a transformação no plano metafísico. E, por sua vez, influenciar as estruturas da realidade física. Através do quê? Da introspecção do próprio pensamento.